Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um tema que faz parte hoje do debate público, é um tema muito caloroso, que vem sendo desenvolvido sob diferentes perspectivas, sob diferentes métodos, análises, critérios, e se postula a hipótese do Jesus histórico. Para não ser redundante, haja vista que aqui no canal eu já tenho uma playlist exclusiva só para tratar o assunto Jesus histórico, refutando, contradizendo todas as premissas levantadas pelos acadêmicos, sobre metodologia, critério, formas de análises, explicando também sobre o que se chama fontes documentais, deixando muito claro que, do ponto de vista da historiografia, as fontes ditas documentais para o estudo de Jesus histórico são inverossímeis. Elas não apresentam nada, absolutamente nada, sobre este tal Jesus dito de Nazaré. Corroborando ainda no que diz respeito à arqueologia, nós também não temos nada, absolutamente nada. Evidente que não se pode exigir que, se tratando da hipótese do Jesus histórico, que é o Jesus de Nazaré, um camponês do Mediterrâneo, um homem que vivia ali nos cafundós da Galileia, que não teve absolutamente nenhuma parecença com aquilo que de fato os pais da igreja postularam e as próprias comunidades. Não há registro deste Jesus de Nazaré, de uma cidade de Nazaré, que teve aí um grupo específico de seguidores, no máximo 6 ou 7, porque para a hipótese nem Judas existiu e, portanto, outros também não. Paulo também, admitido pelas próprias os próprios acadêmicos que seguem o Jesus histórico, Paulo também não é fonte para atestar o Jesus histórico. Então, o que restou para se atestar o Jesus histórico? Na verdade, qual é a base de construção e o que é a pesquisa do Jesus histórico? Então, eu parto, a partir deste momento, com as mesmas premissas que eu tenho procurado mostrar aqui no canal. Jesus histórico é uma teologia histórica, travestida de uma pesquisa historiográfica com métodos interdisciplinares que tem por objetivo simplesmente o primado de um arquétipo moderno, sob uma perspectiva do século XIX, revolucionária, para atender aos interesses dos revolucionários marxistas. E este tipo de afirmação não soa um tanto agressivo, mas contra provas não se tem argumento. Ou seja, não há absolutamente no século XIX, até aquele momento, qualquer interesse sobre um cara camponês da Galileia, não violento ou violento demais, que simplesmente não fez milagres, não era o Todo-Poderoso. Hoje nós não vamos tratar disso, nós vamos mostrar por que Jesus histórico é um delírio no ponto de vista das fontes documentais que eles utilizam, dizendo que estão fazendo historiografia. Portanto, eu quero mostrar que em todos os aspectos, empregando todos os critérios e todos os métodos, Jesus histórico é, na verdade, uma pseudagem, é um delírio, é uma invenção, é uma criação. Tudo bem? Se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, talvez fique chateado porque você crê aí em Jesus Cristo, o Salvador, o homem que ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, que prometeu que vai voltar para te buscar. Talvez você nem deu like, porque afinal eu estou desmoronando a sua fé. Talvez você também não dê um like, nem faça um comentário, porque você comprou a narrativa de que tem um Jesus histórico, um cara, seja numa perspectiva de um terrorista ou de um cínico, que realmente existiu ali, mas ele é só um humanista revolucionário que tem por objetivo livrar a classe proletária das mãos da burguesia, das elites dominantes. É este público que eu não agrado. Vem para cá.
vamos iniciar então a nossa abordagem, lembrando que se você puder contribuir com este trabalho, eu agradeço. Bem, então nós vamos começar justamente do início da própria pesquisa. Significa, se nós afirmamos que Jesus histórico nunca foi uma perspectiva, nunca houve uma busca pelo Jesus histórico. Escute, nunca houve uma busca dentro de uma pesquisa, tá, por um Jesus histórico. E por quê? Porque nunca houve Jesus histórico. A pesquisa já se iniciou com a afirmação a priori de que Jesus existiu. Ao delimitar, então, uma fonte para o possível Jesus histórico, a crítica aos evangelhos foi a primeira de todas as críticas a se levantar para tentar entender quem era, na verdade, este Jesus e por que das diferenças dos evangelhos, sem se ocupar se ele existiu ou não existiu, mas o porquê dos evangelhos serem tão diferentes, de se falar de múltipla confirmação, confirmação múltipla, independência das fontes, crítica da fonte, crítica da forma, usando todos os critérios. O porquê? Bem, deixando claro mais uma vez, nunca houve uma pesquisa para a prova da existência de Jesus. A pesquisa, seja histórico-teológica ou histórico-crítica, de crítica não tem nada, se inicia apenas com uma criação de um Jesus por trás dos evangelhos, onde não há prova. Eu vou reafirmar aqui para todos os acadêmicos que defendem Jesus histórico, não há nenhuma evidência de um Jesus de Nazaré. A natureza dos evangelhos não são históricas e nem biografias. Então nós vamos iniciar com a crítica. Vem comigo agora. Primeiro, quando nós falamos das fontes documentais, supostamente, eu estou mostrando para você que a única coisa que se tem são os evangelhos. E aqui nós vamos entrar num problema muito sério, ok? Para você já dar o seu like, compartilhar, convidar o Chevitarese para um debate comigo, o Laíra Amaro, que é o aluno dele, que foi alienado desde a graduação até o doutorado, orientado, entre aspas, doutrinado pelo Chevitarese. Então é importante você entender, o Laíra Amaro, ele apenas, vamos dizer, reformulou a hipótese do Jesus histórico sobre um viés chevitaresiano, porque o Chevita é o mestre dele, foi o professor dele em todo o desenvolvimento de sua formação, desde o bacharel, passando pelo mestrado ao doutorado. Então era necessário que o Chevita tivesse alguém que pudesse dar legitimidade às suas asneiras, e para isso ele usou o Laíra Amaro, ok? Então, quando nós falamos dos evangelhos sinópticos, diretamente nós temos que falar sobre a tal da hipótese fonte fantasia ou fato, tendo em vista que a pesquisa sobre os sinópticos, de entender por que tantas diferenças, por que cada um tem um Jesus diferente, com uma narrativa diferente, porque uma hora ele está num lugar, outra hora ele está no outro, um diz que ele nasceu de uma virgem, outro diz que ele simplesmente nasceu assim, ele apareceu de uma forma, outro diz que apareceu de outra. Afinal, quem ele é? Por que diferentes tipos de sermões? Por que pintam retratos diferentes? Bem, pensando então os sinópticos, e aqui por sinópticos dizemos os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, que são lidos justamente, paralelamente, por isso a sinopse, eles apresentam de forma bem, vamos dizer, mais textual, elementos que demonstram que as fontes não são tão independentes. Veja, mas eu estou falando dos sinópticos. Por quê? Porque por trás dos sinópticos, a teoria, a hipótese, na verdade, o achismo da fonte Q, vem como um evangelho primitivo, um evangelho primário. Então, primeiro nós vamos entender que a história dessa fonte Q, que vem do alemão Kelly, não saiu exatamente da imprensa. Tudo começou há mais de um século e meio. Naquela época fazia parte da teoria das duas fontes, das origens do evangelho, olha aí,
na esteira das alegações iluministas de que os evangelhos, prestem bem atenção, não eram historicamente confiáveis. Foi sugerido que suas origens eram, em vez disso, de natureza principalmente literária. Mateus e Lucas compuseram seus evangelhos não com base em reminiscências históricas, porque não há. E aí, depois, nós vamos explicar isso, vamos terminar aqui. Mas usando as fontes duais de Marcos e um documento hipotético chamado que, ora, se nós parássemos só nesse meu primeiro slide, já refutamos a hipótese do Jesus histórico com base na documentação. Porque a hipótese do Jesus histórico se firma em algumas premissas. Entre elas, por exemplo, independência das fontes literárias, múltipla confirmação, dissimilaridade ou constrangimento, de pairing. Portanto, estou dizendo que se nós já temos o suficiente, já na introdução, mostrando que os evangelhos não são biografias, não são histórias, e a pesquisa do Jesus histórico por Crossan e adotada em mais de 70% por André Chevitarese, nos mostram que os textos não são suficientes e as fontes primárias não são suficientes para um estudo do Jesus histórico, ignorando, por exemplo, os próprios sinópticos e apelando para São Tomé, segredo de Marcos, e para um jogo de logias chamada fonte Quer, que são extraídas da única fonte. Qual, professor? Os evangelhos. Pseudagem.